Você sente que suas manhãs são um caos? Pessoal, vídeo rapidinho aqui, tô indo pra academia, tô até com roupa de academia, mas quero fazer esse vídeo pra dar tempo de entregar ainda pra vocês hoje. Deixa eu contar uma historinha pessoal pra vocês. Ano passado, eu tava como um gênio da autossabotagem. Eu trabalhava 12 horas por dia e eu jogava todo o meu tempo livre fora. Jogava mesmo, assim, eu tinha pouco tempo livre, né, obviamente, porque eu trabalhava por 12 horas. E ainda assim eu jogava um bom tempo desse tempo livre fora por questões de estresse. E aí eu também estava usando um negócio chamado Revenge Bedtime Procrastination, que é procrastinação de vingança do sono, vingativa do sono, que é o hábito de você ignorar o teu sono porque você pensa, eu mereço um pouco de vida, né? Então, como eu trabalhava muito, chegava em casa tarde, aí eu queria ir dormir mais tarde justamente para ter aproveitar um pouquinho da minha vida, e aí eu acordava exausto, improdutivo, e estava sempre preso num ciclo doentio, de cansaço mental mesmo. Era muito cansaço físico, mental. Tive até lesões a gente já tem vários estudos que mostram, né, que quem dorme de 8 a 9 horas por noite tem uma chance muito baixa de ter lesão. E se você vai dormindo 7 horas, 6 horas, né, de 6 para baixo já o risco é muito grande. Então a grande virada para mim foi que eu percebi que o problema não era necessariamente falta de tempo. Tudo bem, eu estava trabalhando muito, mas tinha muito a ver com como eu estava usando o meu tempo, né? Também boa parte desse trabalho era trabalho que eu fazia sem foco. Então às vezes se eu tivesse mais foco, eu poderia ter terminado esse trabalho em 7 horas, sabe? 8 horas, sobrando aí 4, 5 horas centrais para a minha vida. Quem que não gostaria de ter 4, 5 horas a mais? Só que também não adianta pegar essas 4, 5 horas e ficar gastando vendo Reels, né? Vendo o TikTok. Mas enfim, teve 3 princípios fundamentais que mudaram a minha cabeça. O primeiro foi que eu lembrei do que eu estudei em Weber na faculdade, né? Esse mesmo, Max Weber, o sociólogo lá. E ele fala que a disciplina gera liberdade, né? Que foi a disciplina, essa ética de trabalho, de disciplina, que criou o capitalismo como a gente conhece, a produtividade dele. Tudo bem, pode ser um sistema que tem os seus problemas, seus defeitos, mas é inegável que ele consegue se manter sendo dominante depois de muitos anos. Então ele tem muito a ensinar pra gente. O segundo foi o GTD, né, que ele tem a ideia que é o Getting Things Done, do David Allen, que ensina a gente a ter clareza nas coisas que a gente quer fazer. E depois o livro chama da execução, que mais ou menos me ensinou que sem sistemas as metas são apenas desejos, né? E aí, pessoal, eu quero trazer essa dica inesperada que eu falei do jogo japonês, que me ajudou a dominar minhas metas, que foi o Sudoku, né? Na verdade, o Sudoku não é um jogo japonês, né? Ele é inspirado, ele tem um nome japonês, mas ele é feito por um arquiteto americano, acho que é Howard Gardner o nome. E, cara, jogar um Sudoku difícil, assim, antes de dormir, te ajuda a organizar até os pensamentos de uma forma que leva para o outro dia. Nós temos alguns estudos aí bastante conclusivos, bastante interessantes sobre isso. Mas vamos lá, deixa eu explicar cada passo para você, como que você vai fazer isso na sua vida. Então a primeira parte que você tem que mudar é a sua mentalidade. E não estou falando de mindset, né? Eu não gosto dessa palavra, me dá um pouco de asco ouvir. Se você gosta, tudo bem. Mas é o que, né? A ética protestante do sono, digamos assim, né? O Max Weber, ele vai dizer que a disciplina é o motor da produtividade. Para você ter ideia, a disciplina sempre foi uma coisa muito militar, né? A partir do século XVII, vão se pegar a educação dos hussardos, que é uma classe de soldados alemães, e traz isso para as pessoas. E eu tenho várias críticas a esse sistema, mas uma coisa é clara: disciplina traz pessoas produtivas são mais livres porque tem algum destaque dentro da classe que elas estão. É claro que só ser disciplinado não vai te deixar rico, mas vai te deixar muito melhor do que todas as pessoas que saíram do mesmo ponto de partida que você, se você for mais disciplinado que elas, né? Então, se você pegar um cara que nasceu bilionário e ele é mais disciplinado que outros bilionários ali, outros herdeiros, ele vai se dar melhor. Um menino que nasceu na favela, né, ou num país do Sudão, por exemplo, caso ele consiga sobreviver, porque a gente sabe que não é assim tão fácil, tô falando especificamente do Sudão, né? Ele vai, se ele for disciplinado, ele vai se dar melhor do que os outros. Esse é o ponto, né? Quando a gente fala de você tem que ser disciplinado, não é assim uma regra que vai te deixar rico por si só, porque o horizonte da vida também não é só ser rico, tá? Isso é uma consequência. Mas a disciplina,
ela vai te pegar, em comparação, só você olhar para os seus amigos, quem que é o mais disciplinado deles? É você? Se for você, tem grande chance de você estar se dando melhor na vida. A não ser que, claro, vocês têm uma diferença de classe muito grandes, aí a gente está falando de outros privilégios, a gente pode falar de questão de etnia, de gênero, de orientação sexual, são outras coisas. Mas estou falando de pessoas semelhantes a você. Mesmo gênero, mesma orientação, mesma etnia, né? E mesma classe social, a mais disciplinada vai ter mais destaque, vai se dar melhor. Então, eu parei de trocar o bem-estar futuro por prazer imediato. Na prática, significa o quê? Que o sono, para mim, ele virou um investimento, né? Não um desperdício de tempo. Então, antes eu pensava, eu vou dormir cedo, mas daí eu vou perder tempo que eu podia aqui assistir uma série, que eu podia jogar um videogame, que eu podia fazer qualquer coisa, conversar com alguém, conversar, não sei o que, sair, jogar uma bola. Mas, eu comecei a pensar o quê? Cara, não, se eu dormir 8 horas, eu vou estar ganhando 16. Tudo bem que eu ainda vou estar trabalhando essas 12 horas, mas beleza, essas 4 horas que sobrar, talvez eu tenha alguma qualidade a mais. Então, eu comecei a estabelecer horários fixos para dormir e para acordar, né, que hoje são as 10h30 da noite e as 6h30 da manhã. Depois, menos emoção e mais sistema. Essa mentalidade nos ensina que a gente não vai querer dormir cedo, você nunca vai querer fazer as coisas, né? Você nunca vai estar afim de fazer isso. Mas quando você coloca isso como uma regra, você programa isso como uma regra que tem suas punições, que tem suas recompensas, suas punições, você consegue fazer acontecer. Então, não trata de querer dormir cedo, mas de programar isso como uma regra. O segundo ponto é entender o processo. Eu comecei a usar o GTD para já acordar pronto. Então, cara, entenda uma coisa. O nosso cérebro odeia decidir tudo na hora. Por isso que a gente procrastina. Pega assim, fala, não, hoje eu não vou seguir uma rotina e tenta fazer o que você precisa fazer. Você não consegue. Não vai. Então, você pode não gostar de rotina, mas rotina é extremamente importante. Hoje, antigamente eu tentava seguir uma rotina toda calculada. 4h15 eu vou fazer tal coisa, 5h30 eu vou fazer tal coisa. Eu percebo que isso me faz acabar me sabotando. Então hoje eu sigo uma lista de metas, de prioridades, que eu vou seguindo conforme a prioridade, né? Então, por exemplo, tem 20 lá. Se eu conseguir fazer as 15 no dia, beleza, já ganhei. Porque as outras 5 são metas menos importantes. São importantes, mas menos. Agora, você precisa ter horário para pelo menos as seguintes coisas. Para dormir, para acordar, fazer uma rotina matinal que, né, você já não acorda no desespero, no cortisol, então você tem algum mini cuidado para você estar bem, estar produtivo. Hora para comer, de preferência que quando você for treinar, que essa hora para comer respeite isso, né? Então, o seu pré-treino seja 1 hora e meia, 2 horas, dependendo do alimento antes do treino. E que você tenha, essas são as horas, e horas profissionais, obviamente, né? Então, se você marcou um horário com uma pessoa para atender ela, ou se você tem que bater ponto, CLT, ou enfim, a sua empresa, que você tenha esse tipo de horário. De resto, é importante que você se organize via metas e prioridades para que você nunca deixe de fazer o que é realmente prioritário. Vamos supor, você colocou que a sua prioridade máxima está às 8 da manhã todos os dias. E aí, um dia você acorda mais tarde, você acorda às 8h30. O que vai acontecer se ao acordar às 8h30, você perder de fazer aquela sua meta? Você vai deixar de fazer ela no dia? É um dia que você perdeu, que a tua concorrência ganhou. Então, é melhor você organizar as coisas via prioridades. Portanto, existem 3 ajustes simples para eliminar esse caos matinal. Primeiro escreva tudo antes de dormir. O que você precisa fazer no outro dia? Mesmo que você já tenha uma rotina pré-programada, é interessante que você escreva de novo, porque isso ajuda o seu cérebro a fixar o que tem que ser feito, em qual ordem, em qual momento. Eu gosto de fazer isso numa agendinha, tipo uma dessas aqui, não é essa, mas é tipo uma dessas aqui, que eu escrevo, fica na minha cabeceira, eu escrevo ali. E aí eu também marco os meus hábitos, né? Os hábitos são as minhas metas, né? Eu já fiz isso, eu já fiz aquilo, blá, 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 blá. Segundo, a primeira ação do dia precisa estar muito bem planejada. Então, o que eu vou fazer assim que eu acordar? Você tem que lembrar disso antes de dormir todos os dias. Não, vou acordar, vou arrumar a cama, vou tomar a luz do sol, vou tomar um copo de água. Beleza. A luz do sol no sentido de, pelo menos abrir a janela e olhar o sol para me ajudar a acordar. E organizar suas tarefas
por nível de energia mental. Então, o que gasta mais energia mental você coloca de manhã e o que é mais operacional você coloca à tarde. Então, eu tô falando assim, atividades criativas, estudo, todas essas coisas que você vai precisar usar muito a sua cabeça, né? Por exemplo, fazer um projeto, você usa amanhã, a parte da manhã. Claro que existe o cronótipo, né? Às vezes você é o tipo de pessoa que tem mais energia à tarde, mais energia de manhã. Mas a ideia, eu acho que você entendeu, é colocar as coisas de mais energia mental no período onde você se sente mais energizado. Eu sou uma pessoa da manhã, eu me sinto mais energizado de manhã, estou fazendo essa aula, inclusive agora de manhã. De tarde eu coloco as coisas mais operacionais. Terceira parte, execução. O que realmente faz você cumprir suas metas? É necessário entender que disciplina sem clareza só dá frustração. Você pode fazer todos os dias ali o que você precisa fazer, mas se você não tem a clareza de para onde você quer ir, o que você quer fazer, você só vai ficar triste. E essa é a grande diferença entre quem entrega e quem só sonha. Você precisa entender o quê? Disciplina é ter alarmes e ter regras para, por exemplo, dormir no horário certo, para acordar no horário certo, para fazer tudo aquilo que eu falei mais cedo de você respeitar horários específicos para coisas específicas. Clareza é quando você consegue ter pequenas metas logo cedo para criar momentum. O que a gente fala momentum? É tipo efeito dominó, sabe? Ou aquele, não sei se você já viu aquilo que é uma pedra menor, que bate numa pedra um pouquinho mais pesada, que bate numa um pouquinho mais pesada, e vai, até que consegue mover uma pedra gigantesca, tudo por conta da energia da primeira que foi sendo transferida para as outras. Isso é momentum. Então você acorda, você arruma a cama, você toma um sol, você bebe água, você coloca o tênis, você sai para caminhar, você toma um banho, pode ser quente, pode ser gelado, né? Tudo bem. Você se troca, você, tem um autocuidado, você cuida da sua barba, você passa uma maquiagem, né? No caso, enfim. Você vai criando momentum para você chegar, sentar na frente do computador ou ir para o seu trabalho especificamente e conseguir fazer o que você precisa fazer, que é o mais difícil, que é engolir o sapo. Se começar por isso, talvez não seja o ideal. Então é importante você ter um momentinho ali, uma meia hora, uns 40 minutos, onde você consiga se cuidar para ter um priming, né? Para se preparar para chegar e performar. E responsabilidade, né? Toda vez que eu durmo tarde sem motivo, no outro dia eu corto meu lazer. Sem desculpa nenhuma. Né? Então, eu gosto muito de assistir filme. Agora eu tô assistindo filmes assim com nota boa de crítica e tal. Assistir filme, jogar videogame, eu gosto, uma meia horinha por dia. Às vezes um pouco mais, mas assim, nunca passo de uma hora. E aí, quando eu durmo tarde por algum motivo aleatório, pode ser porque eu assisti um episódio de série a mais, porque nem sempre a gente tem controle, né? No outro dia eu corto meu lazer. Eu falo, não, hoje não. Aí você pode dizer, cara, mas isso não faz bem. Não faz bem se fizer todos os dias. Agora, como uma punição para um adulto que tem que saber o que ele precisa fazer nos momentos certos, eu acho ideal. Ideal. A gente não pode recompensar comportamentos negativos, senão a gente vai continuar repetindo eles. Então, o que aconteceu quando eu comecei a fazer isso, né? Eu comecei a acordar sem me sentir um zumbi. As minhas manhãs começaram a ficar muito mais previsíveis e, portanto, minha ansiedade diminuiu muito. E, obviamente, mais produtivas. Né? As minhas metas começaram a sair do papel, então não era mais tipo, um dia eu vou fazer isso. Não, comecei a fazer e ter resultado. E eu acho que esse é o grande ponto, né? A maioria de nós, o que a gente quer é ser feliz. Quando a gente entra no desenvolvimento pessoal, a gente entra nessas ideias de produtividade, a gente quer ser feliz. Até quando você fala, eu quero ficar rico, é porque você quer ser feliz, né? Você quer evitar a dor e buscar uma vida de mais prazer e mais felicidade. E a gente já sabia desde muito tempo, mas hoje a gente sabe, até no ponto de vista científico, de que o prazer duradouro não é... Quer dizer, que o prazer momentâneo não é duradouro, né? O que importa é o prazer duradouro. E para muitas pessoas como eu, conseguir conquistar os próprios sonhos, bater metas, é uma felicidade extremamente duradoura. Então, a lição final é que não é necessariamente sobre tempo, tem muito mais a ver com estrutura. É óbvio que eu não estou falando de pessoas que, infelizmente, têm que pegar 5, 6 conduções para trabalhar e para voltar, que não tem tempo nem para respirar, que não consegue ler um livro numa circular porque balança, é lotado, dificilmente consegue sentar. Então, eu estou falando para pessoas que têm um certo nível de privilégio e conseguem, só não têm essa noção, porque não estão, estruturando o próprio sono como investimento, não estão planejando o dia antes de dormir e não estão automatizando o máximo das decisões possíveis.
Para você que está nessa realidade, você tem a obrigação de ser disciplinado. Você tem a obrigação de ser melhor, não de ser diferente. Eu normalmente comento nas minhas mentorias, eu não quero que a pessoa mude, eu quero que ela melhore. Eu não quero mudar, eu quero melhorar, porque você sempre vai ser você. Pro bem ou pro mal. O que você pode é atenuar seus pontos fracos e exacerbar seus pontos fortes. Mas entenda que o que parece disciplina hoje vira uma liberdade amanhã. Cara, se isso fez sentido, se inscreve nesse canal aqui. Eu tô lançando vídeos semanalmente. Quando eu consigo, eu lanço mais do que um por semana. Aqui, tudo aqui foi feito para te ajudar a desbloquear o seu potencial. Eu ainda sou pequeno nas redes, mas comecei há não muito tempo. Mas eu tenho certeza que se você conhecer o meu Instagram, o meu TikTok, o meu YouTube, minha newsletter, né, que eu vou deixar aí na descrição, e eventualmente querer conhecer a minha mentoria, eu vou te ajudar a mudar de vida. Mudar de vida, olha, eu falei. Desculpa, eu vou te ajudar a melhorar a sua vida em 90 dias. Beleza? Muito obrigado, agradeço. Tchau, tchau.